Aquele foi o último gol que eu fiz na seleção brasileira. Então isso tudo marca bastante. E ele, né, disse que não tinha palavras, então eu também não tenho, não vou ter, né? Quem sou eu? 50 anos. Seria mais uma viagem, mais uma de centenas e centenas delas. Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, a caminho do começo de um novo campeonato brasileiro de futebol. Viajou para não mais voltar. Sábado de Aleluia, a Páscoa, a ressurreição, e Luciano nos deixou. Cruzamento para a grande área. Gol! Trabalhar ao lado dele, para quem esteve do outro lado. Golaço, golaço, golaço! Gênio, gênio! Que bicicleta, Neto para o Guarani! Um gol para todo mundo ir embora! Um gol para comemorar por muitos e muitos anos seguidos! Neto, esse gigante, um monstro de jogador! Eu vou sentir muita falta dele. Não havia televisão fechada, né? Não havia o que há hoje. E a gente foi procurando minimizar a falta do futebol, que às vezes a gente não tinha por falta de pagar os direitos. E a gente começou com o vôlei, o basquete, a gente criava eventos, era obrigado a criar, era a criatividade, né? As cordas, olha o problema. Fez. E como fez? Pelo boxe. Contra a cabeça da Maguila. Responde à altura. Responde com a esquerda. Direita fantástica, fantástica, fantástica. Fez pelo vôlei. Tá longe. Termina o Brasil ganha no Maracanã. O vôlei era nada sem o Luciano. Nós engatinhávamos, ninguém conhecia, pouca gente jogava vôlei naquela época. E de repente ele vem com a ideia, nós vamos fazer o voleibol um dos esportes mais respeitados desse país. E começou a trabalhar incessantemente. É isso, ele era referência até para quem também virou referência nesse país do futebol. Mas não só do futebol. Nós estamos aqui dentro do meu acervo e esse lugar só existe também pela tua influência. Não foi uma nem duas, foram centenas de vezes que eu acordei de manhã para ver o show do esporte, para acompanhar, vidrado de Fórmula Indy, até o Rui Chapéu, era futebol, vôlei, basquete. A minha paixão pelo esporte começou por causa que vocês proporcionaram essa alegria para mim. E lá, de onde estiver, temos certeza de que estará torcendo pra gente, nos passando a mesma energia, sua marca registrada, a mesma liderança, o seu forte, o mesmo espírito vibrante que sempre nos levou além. O destino pregou essa peça sim, no sábado de Aleluia, na Páscoa da ressurreição, mas a nossa memória, essa vai continuar. Lembranças de uma emoção única, inconfundível, insuperável, indescritível. Lembranças de um eterno Luciano do Vale.
Uma certeza, o esporte brasileiro não seria o mesmo sem o Luciano do Valle. Aqui está Paulo do Valle, neto do Luciano do Valle. O sangue do Luciano do Valle corre nas veias. A profissão do avô foi escolhida pelo Paulo do Valle. Teve alguma influência, Luciano do Valle, na escolha da sua profissão de jornalista em do Valle? Olha, diretamente não, né, Batista? Foi uma questão de convivência, né, de ver o meu avô fazendo tudo o que ele fez. Eu sou de 1990, perdi boa parte disso, né, ainda não existia nesse mundo, mas depois, quando eu já me dei por gente, eu sempre o acompanhei na Bandeirantes, nos programas de domingo, nas narrações. Então isso acaba influenciando, mas ele nunca chegou e impôs nada, até porque a gente tinha uma relação um pouco mais distante, né? Principalmente quando eu era um pouco menor, porque ele tinha uma agenda bastante lotada, então era difícil da gente se encontrar. Então acabou sendo totalmente natural, e ninguém da minha família também, nem mãe, ninguém, foi uma decisão minha que surgiu com os anos. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui a palavra da Fernanda do Valle, filha do Luciano, tia do Paulo do Valle, que escreveu um livro da convivência dela com o Luciano do Valle, já aqui na tela da Band. Mas, Edmilson, qual que é a melhor lembrança, em que momento você identificou aquele momento como o que você guardou na mente com a participação do Luciano do Valle? Olha, Batista, um abraço a todos que nos acompanham. Primeiro, o texto é espetacular, interpretado pelo Milton Neves, é de arrepiar. Eu sou geração show do esporte, né, Batista? E a Bandeirantes, naquela época, ela começava às 10 da manhã, né? E acompanhava desde a concentração, o deslocamento do ônibus, da concentração até o estádio. Então a gente tinha toda essa preparação, que hoje a gente não tem mais na televisão aberta. Então eu sou essa geração show do esporte. E com certeza a história do Luciano do Valle é uma história espetacular, né? Ele é um mito da narração esportiva desse país. Então, a partir daquele momento que a gente tinha a oportunidade de acompanhar todo esse trabalho que era feito, com toda a equipe, que era uma equipe gigantesca da TV Bandeirantes na época, eu cada vez mais me apaixonei pelo futebol, pelo rádio esportivo, né? E aí começou, foi logo na sequência, em 1987, eu consegui entrar no rádio e virou uma coisa assim que hoje eu não consigo mais viver sem, não imagino sem hoje o rádio esportivo, essa que é a grande verdade. E o Luciano tem, evidente, que uma grande parcela de contribuição nisso, por aquilo que era, né, a TV, o esporte na TV, o futebol, as transmissões esportivas, as coberturas espetaculares. Eu não estou falando só do futebol não, viu, Batista? Porque foi no automobilismo, foi no vôlei, foi no basquete, foi no boxe, né? Porque nós ficamos marcados, essa geração aí, a geração Maguila, né? A geração Luciano do Valle. Então, tem toda uma história que nós tivemos o privilégio, a oportunidade de poder acompanhar. O show do esporte, o que hoje os canais de televisão, esses canais fechados fazem, e fazem com brilhantismo, mas o Luciano do Valle fazia em TV aberta, que é um negócio inimaginável. Pelo aspecto comercial, pela briga, pela audiência que existe no canal aberto, mas ele já fazia o que fazem hoje os canais fechados, o Luciano fazia no canal aberto. O que chama a atenção é de que o Luciano era realmente um cara visionário. E ele pegava alguma coisa que era nada e transformava num tudo, como é o caso da sinuca na televisão. Eu fico imaginando quando ele chegou para o diretor artístico e falou que ia colocar sinuca na televisão. O diretor artístico, que eu nem sei quem era na época, né, deve ter imaginado, foi esse cara pirou. Vou mandar ele internar esse louco. cara. Pô, colocar. Verdade. E virou um grande sucesso. Rui Chapéu, Roberto Carlos. Olha só, sinuca na televisão, seria capaz de imaginar um jogo de sinuca na televisão? E ele colocou. O próprio vôlei, quando ele saiu da TV Globo e foi para a TV Record, Silvio Luiz narrava futebol, e ele foi para fazer vôlei. E eu fico imaginando, vôlei era absolutamente nada. E aí alguém pode ter dito para ele, mas espera aí, você está saindo da Vênus Platinada, a Rede Globo de televisão, para fazer vôlei na Record? E ele foi lá e ficou um ano e transformou a história do vôlei no Brasil, com um negócio extraordinário, né? Maracanã, lotado, extraordinário. É verdade. É uma coisa impressionante. Então isso é que chama atenção, né? A capacidade de fazer uma transformação, né? De mobilizar, de agregar as pessoas, de vender a ideia, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o Luciano é um grande vendedor, né? Porque ele vendia
essas ideias aí, como você disse, que quando você chega no diretor e apresenta um projeto desse, o cara fala, esse nego tá maluco. Mas ele vendia a ideia, ele ia lá, ele tinha a credibilidade dele, usava ela em prol do bem do esporte. Então, o Luciano, ninguém fez tanto pelo futebol brasileiro, pelo esporte do país, como o Luciano do Vale. O Luiz Ceará fala que meu avô Luciano, ele sonhava de noite e realizava durante o dia. Acho que isso resume bem. E a capacidade de convencimento, né? De chegar e convencer. Claro que o nome dele é um nome muito forte, mas a gente sabe, nós que trabalhamos em televisão e rádio, normalmente uma ideia nova, ela tem 30 mil contra, né? Muita resistência. Muita resistência. Então, você colocar uma ideia em prática é um negócio muito difícil. Então, isso ficou marcado em mim, né? Porque eu também tenho essa veia de realização, eu fiz em Campinas vários campeonatos, e eu admirava e tendo, inclusive, como exemplo a ser seguido, né? O Luciano do Vale, nessas competições todas que ele organizou e que realizou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a Fernanda do Vale, filha do Luciano do Vale, lançou um livro. Vamos colocar aqui a palavra dela e vamos mostrar também um troféu que foi entregue para o campeão amador de Campinas em 2014, uma homenagem ao maior locutor da televisão brasileira. Já, já!